Olá pessoal, tudo bem? Olha eu aqui de volta, tentando retomar os meus monólogos semanais, monólogos que, como eu digo, na verdade são conversas, porque eu estou aqui, você está aí, decodificando a minha fala e nessa decodificação você está concordando, divergindo, discordando de mim, acrescentando de acordo com o que você pensa e nesse processo estamos estabelecendo um diálogo. É um processo de diálogo, você aí e eu aqui. Então eu fiquei 2 meses fora dessa rotina de falar aqui sobre um tema semanalmente, porque eu estive com atividades, com o tempo tomado por atividades intensas. Uma delas foi o lançamento deste meu livro aqui, Um Brinde ao Nada. Teve 2 lançamentos em agosto, no dia 9 de agosto e no dia 21, com resultados muito bons, e os eventos foram organizados por mim e isso toma bastante tempo, então a minha rotina pré-estabelecida ficou um pouco atribulada e por isso que eu estive fora dessas falas semanais nesse período e estou pretendendo retomar agora, não porque as atividades tenham diminuído, mas porque a gente acaba encontrando aí o meio termo no tempo que a gente tem, e acredito que às terças-feiras eu vou poder postar e conversar um pouco com você, tentando sempre conversar o mais rápido possível. Vou ver se eu consigo desta vez, porque o assunto desta vez é bom também. É uma boa notícia, e notícia boa também é notícia, claro. No meio de tanta notícia ruim no mundo, né? A gente também, pessoalmente e também socialmente, temos algumas notícias boas que abrem oportunidade da gente comemorar. E esse momento também é de comemoração, assim como o título faz supor, um brinde ao nada. Aqui é uma comemoração às avessas, como eu já expliquei. Mas a comemoração que me leva a colocar este livro no centro da motivação é justamente essa, porque os 2 lançamentos foram muito bacanas e o livro está percorrendo a sua trajetória com retornos de leitores que têm me deixado muito satisfeito e que tem que tem confirmado a expectativa que eu tinha sobre essa história. Recebi uma resenha em vídeo de 3 minutos que falou sobre o livro e falou muito bem, destacou o personagem, o antagonista, que é o Paulo. Ele tem chamado muito atenção. Tem a protagonista, que é a Vera, ela é o centro, em torno dela as pessoas se movem, ela é o centro da história, mas outros personagens se destacam, entre eles o Paulo, que é o antagonista dela. Em outro retorno, foi interessante, um leitor disse que o Paulo é o castigo que ela protagonista, Vera, merecia. Não tinha visto esse lado. Não escrevi nem mesmo pensando nessa intenção. É engraçado como às vezes o leitor pretende e vê algumas coisas e o leitor vê outras coisas que o próprio leitor não tinha previsto nem visto. Então, é legal, enriquece, né, a interpretação, a leitura do livro. Outro personagem ligou para mim, aliás, passou um áudio dizendo que
se surpreendeu com o livro. Ele sabia que ele tinha perspectiva de que eu escrevia bem, porque eu já publiquei, esse é o 4º livro publicado. A minha profissão, eu sou repórter, é de intensa escrita durante a maior parte da minha vida, e ele já previa que seria um bom livro, mas disse para mim que superou as expectativas dele, e isso foi muito bom. Este leitor também destacou como atração na história o personagem Paulo. Realmente ele é muito contundente, ele apronta muito. E com certeza ninguém fica indiferente a ele, e eu tenho certeza, nem a história de uma forma geral. É uma história de impacto. Eu posso dizer, sem falsa modéstia, que é uma história eletrizante, que você lê em 2 dias. Se você pegar de uma sentada mesmo, a sentada, você lê em um dia. E outro leitor também passou uma mensagem no Zap para mim, dizendo que, fazendo elogio ao livro, e eu falei, olha, escreva isso na sua rede social, porque você dizer para mim é muito satisfatório. Eu fico muito contente, muito feliz, mas é legal que você diga isso na sua rede social, porque ali também outras pessoas, os seus seguidores, estarão vendo o seu comentário sobre Um Brinde ao Nada, e esse comentário que você disse para mim vai se amplificar, aumentar, ampliar o alcance, e isso vai ser muito bom para divulgação e acesso ao livro, a este livro. E tenho também recebido solicitações e entregue o livro pessoalmente para pessoas, inclusive na academia. Tem gente que acha que livro não entra em ambiente de academia, mas quem pensa assim, entra sim. Pelo menos esse aqui está entrando, tá? E com muita satisfação. E porque as pessoas que fazem atividade física, ao contrário do que muita gente pensa, elas leem também. Eu sou um exemplo disso. Eu sou um autor, sou escritor, eu faço atividade física desde a adolescência, desde os 16 anos, corrida inicialmente, agora desde 2015 musculação, porque depois dos 50 você precisa de músculo e de osso, então você precisa se habilitar, ter uma forma física que te permita ter mobilidade normal e energia física. Então a musculação é muito boa para isso. E, como eu disse, repetindo, a academia também é lugar de livro. Interajo com muita gente lá e falo dos meus livros também, e de repente eu tenho surpresas que eu sempre estou com um livro, né? O último que eu entreguei, a pessoa falou, tá com o livro aí? Tô? Então já entreguei, entendeu? Tiramos aquela foto e foi muito, muito bom. E na rua também, já na calçada, encontro uma pessoa na calçada caminhando, a gente começa, como vai? Tudo bem? E aí, quais são as novidades? Aí eu sempre falo da minha novidade, é o livro também, entre outras, né? E tá com o livro aí? Tô. Então por isso que eu sempre ando e a gente vai distribuindo assim. E o livro vai percorrendo o seu caminho de uma forma que parece que às vezes, claro, eu como autor impulsiono a distribuição, a divulgação, falando dele, contando, resumindo essa história para as pessoas com quem eu falo no cotidiano, mas ele também parece que ele ganha uma autonomia, entendeu? Ele vai andando de mão em mão, porque muita gente me ajuda, tanto nas redes sociais, repercutindo, aceitando os meus collabs e postando, e também me ajuda recomendando de boca em boca também. Isso é muito bom. E ele está na Amazon também, na plataforma digital Amazon, e em outra plataforma, o Google Play.
Isso amplia o alcance do livro também, ajuda na distribuição. E em Sorocaba, ele está em 2 pontos físicos, que são a Livraria Nobel, Avenida Barão de Tatuí, 867, e no JF Estúdio, Largo São Bento, 91. Em breve estará em outros locais e, na medida em que eu vou colocando em outros pontos, eu vou informando nas minhas redes. E o livro também pode ser solicitado no meu Instagram, escritor_Carlos Araújo. Instagram, escritor_Carlos Araújo. E na próxima feira de livros e autores de Sorocaba, a Flaus, em dezembro próximo, haverá novo lançamento lá, desse Um Brinde ao Nada. Então, se você não acessou ainda e até lá não teve tempo de acessar, você vai ter mais uma oportunidade em dezembro. Os dias serão divulgados, ele vai estar lá também, e esse autor, esse que vos fala, também estará lá conversando com leitores e falando desse livro e de outro livro que estará lá também, tá bom? Então, eu quero contar mais uma novidade. Essa é a notícia boa. Semana passada, tem na Biblioteca Municipal de Sorocaba uma roda de conversa literária que reúne autores e leitores toda última quinta-feira de cada mês para conversar sobre literatura de suspense e terror e também de outras modalidades de histórias. E semana passada, dia 25, foi o último encontro de setembro, dia 25 de setembro, a roda de conversa criou essa roda de conversa, que é realizada na Biblioteca Municipal de Sorocaba, criou um clube do livro e eu tive a grata satisfação de este livro entrar na agenda de estreia do Clube do Livro, da roda de conversa realizada neste dia 25 de setembro. Esta agenda é para outubro. Então, para outubro agora. Então, se você leu esse livro e tiver interesse em participar, será muito bem-vindo, será muito bem-vinda lá na última quinta-feira de outubro, quando a gente vai conversar sobre essa história. E cada um vai mostrar o que achou, o que não achou também, o que gostou e, eventualmente, também o que não gostou. Todo mundo tem o direito de gostar ou não gostar e dizer por quê. É esse o encontro de um clube de livro. Você lê o livro e se encontra em determinado local e horário para falar, para conversar coletivamente num grupo sobre o livro. É uma experiência muito gostosa, muito boa, muito prazerosa, tá? Muito legal. E oportunidade de você rever pessoas que você faz tempo que não viu e conhecer novas pessoas. O livro, dessa forma, ele aproxima pessoas. Todo livro, ele aproxima pessoas, porque um leu, outro se interessou e não leu ainda, o que leu fala do livro e o que não leu ainda pode se interessar a partir do que ouve de alguém que fala desse livro. É assim que funciona, tá? E aí tem o seguinte: por que da criação desse clube de livro? É o seguinte, em Sorocaba tem outros clubes de leitura. Eu entrei em contato com um para verificar qual a possibilidade de o meu livro entrar na agenda desse clube, desse outro clube, tá? E o que foi informado é o seguinte, que autores sorocabanos não entram, porque a avaliação é de que haveria problema, porque não ia dar conta de toda a demanda. Ora, se esse clube funciona na cidade, por que excluir os autores da cidade? É injusto. E por que só divulgar
autores de fora, publicados por grandes editoras e que têm toda a estrutura de divulgação nacional e até estrangeira, é uma desproporção, sendo que esse clube de leitura está na cidade de Sorocaba. Então, sendo um clube de leitura de Sorocaba, só ler autores de fora da cidade, ótimo. Muitos desses autores são de língua portuguesa, são autores brasileiros, obras brasileiras. Até aí, ótimo, cumprindo um papel excepcional, extraordinário. Tem que valorizar mesmo a literatura brasileira, literatura nacional, a literatura paulista, carioca, do Nordeste, do Rio Grande do Sul, do Centro-Oeste, do Norte. É isso que tem que valorizar. Mas, em se tratando de um clube de leitura da cidade de Sorocaba, que é uma cidade de quase 800 mil habitantes, tem uma literatura pulsante, tem muitos autores, tem muitas obras sendo publicadas na área de ficção, de romance, conto, crônicas. Então, por que não valorizar também, nesse caso, autores sorocabanos? Foi aí que a roda de conversa resolveu cumprir esse papel, essa função, criar o Clube de Leituras de Autores Sorocabanos. E estamos animados. Ele é conduzido, esse clube, pelos escritores que conduzem a roda de conversa. Eu, a Juliette Vasconcelos, a Jéssica Belchior e o Val Rocha. Tá? Então, nada melhor do que começar por autores sorocabanos. Virão outros. A ideia é que mensalmente um autor entre na agenda deste Clube do Livro e eu tive a felicidade de o meu livro entrar nesta roda de conversa e, para todo autor, ter o seu livro na agenda de um clube de livro vai ser lido por leitores que se reunirão para fazer comentários sobre esse livro. Isto é uma grande satisfação, isto é uma conquista. Por quê? Por vários motivos. É como um lançamento de livro. Porque vai reunir um grupo de pessoas que vão... Tem diferenças de um lançamento, né? Porque o lançamento convencional, você vai lá, pega o livro, cumprimenta o autor. Este tem equivalente ao lançamento pela agitação que ele provoca em torno do livro. Mas é um momento diferente. São pessoas que leram o livro e vão lá para comentar. Então, o alcance da discussão sobre a obra, do debate sobre a obra, é um momento mais enriquecedor, mais, eu diria, criativo e mais também de julgamento da obra. Por que não? As pessoas vão dizer se gostam ou não. Então, vai ser um momento especial para esse livro, para o autor e, com certeza, para as pessoas, para os leitores e leitoras que estarão lá. Nesse sentido, eu te convido a participar também desta agenda de leitura para outubro, este mês de outubro, desse livro, Um Brinde ao Nada. Se você já leu, como eu disse, muito bem. Aí, se você tiver tempo, você vai lá e participa, diz se gostou ou não e por quê. E se você não leu, ainda dá tempo. Eu disse os pontos de acesso ao livro. Você tem tempo de ler. Esse livro, como eu disse, você lê em 2 dias. Olha a espessura, tá? É rápido. E se você pegar mesmo, você lê em 3 dias, 2, 3 dias. Mas se você tiver afim, for um domingo, um feriado, você lê aí em um dia, de uma sentada só. É o seguinte, então, para isso, se você não acessou o livro ainda e tiver vontade de ler e de participar também dessa agenda do Clube do Livro para outubro, na última quinta-feira do mês de outubro,
será na biblioteca, o horário da roda de conversa das 14 às 16 horas. Acredito que ele começa assim a meia hora depois do início da roda de conversa, porque dá tempo de alguém, sempre pode chegar alguém atrasado, então para contemplar alguém que chegue atrasado também. E acredito que em 1h30, ou 1 hora, 1h30, a gente dá conta de comentar esse livro. Então, o horário é das 12, o horário da roda de conversa é das 12 às, corrigindo, das 14 às 16 horas. Das 14 às 16 horas. Como eu falo, sem nenhuma anotação, então às vezes eu posso cometer um erro, eu peço desculpa. Tá? Eu acho que tudo que a gente fala, diz, pronuncia, tem que estar aqui na cabeça. Tá? Isso leva, às vezes, a gente errar um horário. Então, repetindo, das 14 às 16 horas. E vou deixar aqui, repetindo, os locais de acesso a esse livro. Primeiro, nas plataformas digitais, em e-book, vem no seu Kindle ou no seu celular também. Se você adquirir, ele vem assim, rapidamente, imediatamente. Nas plataformas digitais Amazon e Google Play. E se você preferir impresso, você pode pedir para mim no meu Instagram, escritor_Carlos Araújo, ou na Livraria Nobel, Avenida Barão de Tatuí, 867, ou no JF Studio, Largo São Bento, 91. O JF é um espaço cultural muito dedicado à música e outras atividades culturais, e também ele está bem localizado, assim como a Livraria Nobel, são áreas centrais de Sorocaba, e o JF também tem um coffee bar lá que é excelente. Você também toma um coffee bar com salgados, com cardápio ali que é ótimo, que é excelente. A Livraria Nobel também tem uma lanchonete, tá? Como eu disse, os livros aproximam pessoas, e sempre você pode tomar um café com pão de queijo, com salgado, e conversar, né? Conversar sobre livros e sobre outras coisas, colocando as ideias, os informes, as curiosidades em dia, tá bom? Então era isso, era essa boa notícia que eu queria divulgar para você, compartilhar. Boas notícias a gente gosta de compartilhar, de espalhar, e se você puder me ajudar espalhando, eu agradeço também, tá bom? E agradeço também se você, leitor e leitora, puderem comparecer. Eu sei que nem todo mundo pode, é um dia útil, né? E tem atividades concorrentes, tem trabalho, tem escola, tem 1000 coisas, todo mundo tem 1000 coisas para fazer, assim como eu tenho também, concomitante, ou seja, paralelamente às minhas atividades com o livro, com a divulgação, com a distribuição desse livro. Eu tenho também meu trabalho convencional, mas sempre quando a gente tem vontade e energia para fazer, e quer fazer, e tem o que fazer, e gosta também do que faz. Eu adoro literatura, adoro livros, como vocês podem perceber aqui atrás. Esses livros aqui só são parte do que eu tenho. Eu tenho mais atrás dessa estante, muito mais. E livros são a minha vida. Eu costumo dizer que minha ideologia é a literatura, minha identidade são os livros, minha missão é a escrita. E com isso, com essa declaração, eu digo tchau para você. E até lá, na agenda de outubro do Clube do Livro, que vai ter como leitura de outubro esse livro, Um Brinde ao Nada. E é o momento para comemorar. Tchau e até a próxima.